paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início a mais um trimestre na nossa Escola Bíblica Dominical. E esse é o quarto trimestre, de 2024. É uma lição maravilhosa. Nós vamos falar um assunto muito glorioso nesse trimestre. É o tempo de renovação de promessas. As promessas de Deus. Confie e vivam as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre promessas. É o tempo de renovação de promessas nas nossas vidas, né? Lógico que, em se tratando de ser humano, nós somos muito falhos. Muitas vezes a gente faz promessa e nem sempre a gente dá conta de cumprir, né? Às vezes, imprevistos, contratempos, e nem sempre a gente consegue cumprir as nossas promessas. É muito comum, né, que a gente faça promessa sempre quando vai começar um novo ano, a gente se enche de esperança e faz algumas promessas, às vezes até no início da semana ou no início do mês, né? A gente está sempre prometendo alguma coisa ou se propondo, né, a fazer alguma coisa. E nem sempre nós damos conta de cumprir as nossas promessas. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Quando se tratando das promessas de Deus, elas sempre vão achar o cumprimento. As promessas de Deus sempre vão cumprir. Muito diferente de nós, que às vezes não damos conta de cumprir, né, aquilo que nós prometemos. Às vezes a gente falha, de fato, como estava falando, mas Deus não. Deus é fiel. A tudo que Deus fala se cumpre. As palavras do Senhor, elas não são lançadas ao vento, né? Deus não lança palavras ao vento. Tudo que sai da boca de Deus, Ele cumpre. Então as promessas são compromissos e Deus não falha com os seus compromissos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, está escrito assim, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, ainda que nós formos infiéis, ainda que a gente não acreditar nas palavras do Senhor, elas vão se cumprir. Tudo que Deus prometeu, toda palavra que sair da boca de Deus, ela vai atingir o seu propósito. Deus é poderoso para cumprir tudo que Ele promete. Deus tem poder para cumprir todas as suas promessas. Deus tem condição de cumprir, ainda que a gente olhe e veja isso como impossível, ainda que a gente olhe para a situação, para a circunstância e diga não é possível que isso aconteça, que isso se cumpre. Deus é o Deus do impossível e a especialidade de Deus é o impossível. Glória a Deus. O texto áureo da nossa lição está lá em Jeremias, capítulo 1, verso 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aqui nesse contexto, Deus está chamando Jeremias para um propósito. No caso, Deus está chamando Jeremias para ser profeta das nações. Jeremias parece um pouco assustado, um pouco inseguro, não se sente muito preparado, né, para uma missão tão grandiosa, assim como nós, né? Muitas vezes, quando chega algo grande nas nossas mãos, algo novo nas nossas mãos para a gente fazer, muitas vezes a gente também não se sente muito preparado, né? E a primeira coisa que a gente faz é olhar de fato para a nossa impossibilidade, para aquilo que é impossível estar realizando isso. E foi exatamente isso que Jeremias fez. Então Deus começa a trabalhar com Jeremias e a primeira atitude de Deus ali é chamar Jeremias e dizer, Jeremias, eu vou te proteger, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca e eu me responsabilizo, eu cuido para que o cumprimento dessas palavras existam, para que venham, né, para que aconteça o cumprimento das minhas palavras. Então, quando Deus diz assim, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, Deus está dizendo, olha, Jeremias, eu vou ficar vigiando. Eu não vou descuidar de cada palavra que eu disser, mas eu vou fazer com que tudo que eu falar, com que tudo que eu colocar na sua boca, toda palavra que eu colocar na sua boca para que você diga, seja cumprida, ache cumprimento. Porque fiel é o que prometeu, assim como na nossa vida. Quantos de nós temos promessas nas nossas vidas? Quantos de nós recebemos promessas do Senhor para a nossa vida? E muitas vezes está demorando. A gente já vai colocando empecilho, a gente vai colocando obstáculo e vai achando que tudo isso é maior que as nossas promessas, né? Muitas vezes a gente olha para os obstáculos, olha para a situação que a gente está vivendo e enxerga toda e qualquer impossibilidade maior que a nossa promessa. Mas nós não precisamos nos preocupar, porque Deus está no controle de tudo. A promessa de Deus foi Deus que fez. Se Deus fez promessa na minha e na tua
vida, no tempo certo, na maneira correta, no tempo de Deus, elas vão se cumprir, porque fiel é o Deus que prometeu. A verdade prática da nossa lição diz assim, ó: Deus faz suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. Aqui está muito claro que o principal objetivo de Deus fazer promessas nas nossas vidas é promover um relacionamento íntimo, né? Um relacionamento íntimo entre nós e Deus. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus faz promessas, não é para a gente viver de boa não, né? Para a gente desfrutar de uma vida plena com Ele. O principal motivo de Deus fazer promessa para nós é trazer a gente para perto dele, é nos trazer para junto dele, né? Nós vamos aprender no decorrer desse trimestre que nós precisamos lutar pelas promessas, nós precisamos lutar pelo cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas, porque nada acontece do nada. Deus prometeu, mas nós precisamos nos aproximar dele, nós precisamos nos relacionar com o Senhor, nós precisamos lutar para que cada promessa do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Nós precisamos nos aproximar dele para que ele cumpra as promessas das nossas vidas. Então, Deus pode fazer tudo sozinho. Claro que Deus pode fazer tudo sozinho, mas Deus quer que a gente seja participante das bênçãos que ele tem na nossa vida. E é disso que nós vamos tratar nesse trimestre. E a nossa leitura bíblica em classe está lá em Isaías, capítulo 55, do verso 6 ao verso 13. Vamos fazer junto aqui essa leitura. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar a semente ao semeador, o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiado. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Glória a Deus. Então vamos começar a nossa aula de hoje. O capítulo 55 do livro de Isaías vai falar sobre as promessas de Deus para Israel. Quanto mais próximo o povo de Israel estava de Deus, quanto mais eles estivessem, maior seria a recompensa do Senhor na vida deles. Deus é um Deus imutável, Deus não muda, e as promessas do Senhor continuam as mesmas. Os princípios para o cumprimento das promessas de Deus também são os mesmos. Na minha, na tua vida, era, é e continua sendo. Glória a Deus. Vamos começar a nossa lição lendo a nossa introdução. Aqui na introdução da nossa lição diz assim: as promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e os seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nessa lição desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Então nós vamos trabalhar um trimestre glorioso voltado para a fé. Então esse é um trimestre onde Deus vai fortalecer a nossa fé, Como eu disse, as promessas de Deus, elas têm como objetivo levar a gente para desenvolver um relacionamento pleno com Deus. E isso só vai acontecer se nós confiarmos em Deus, se nós tivermos plena certeza de que Deus vai fazer na nossa vida, se nós tivermos plena certeza de que as promessas do Senhor vai se concretizar na nossa vida. Então, se a gente tiver
fé, se nós acreditarmos em Deus, como diz as palavras do Senhor, né? Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador, Ele recompensa todo aquele que o busca. Então, se nós tivermos fé nas promessas do Senhor, nós vamos nos aproximar do Senhor, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos confiar no Senhor e isso vai fazer com que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida. Aqui na nossa introdução está dizendo que as promessas de Deus são para atender os desígnios de Deus, ou seja, para atender as vontades de Deus, né? Vamos lá. As promessas de Deus, apesar delas nos beneficiar, apesar de elas beneficiar a nossa vida, não é o principal objetivo que as promessas se cumpram, né? As promessas de Deus tem como objetivo beneficiar o reino de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, 19, está escrito assim, ó: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E em Romanos 11, 36 também está escrito assim, ó: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, o principal objetivo do cumprimento das promessas de Deus é glorificar o nome de Deus, é que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio de nós. Por isso que Deus quer que a gente participe, por isso que Deus quer a nossa participação nas bênçãos, por isso que Deus quer que nós participemos das promessas dele na nossa vida. Os planos de Deus nunca falham. Lembra de Jó? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrados ou pode ser impedidos, né? Agindo o Senhor, quem impedirá? Então, nós podemos nos colocar no centro da vontade de Deus com muita confiança, porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E os planos do Senhor jamais vão ser frustrados na nossa vida se nós nos colocarmos no centro da vontade do Senhor. Todas as promessas do Senhor serão cumpridas na minha e na tua vida. Glória a Deus. O primeiro ponto da nossa lição é um convite de Deus. Aqui nesse primeiro tópico da lição, vamos ter 3 subtópicos. E o primeiro dele é um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Aqui, o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-lo. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Deus é soberano. Deus, ele tem todo o poder, não é algum poder. Deus tem todo o poder. Lá em 1 Coríntios 2,16 está escrito assim, ó: quem, pois, conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Lá em Jó 41,11 está escrito assim, ó: quem primeiro deu para que haja de retribuir? Ninguém, né? Tudo que a gente fizer achando que está fazendo para Deus, ou que é para agradar a Deus, Deus nos devolve em bênçãos. Deus, ele nos devolve em forma de bênção, em forma de recompensa, né? E mesmo Deus sendo um Deus tão poderoso, Deus sendo um Deus tão maravilhoso, tendo poder para fazer tudo sozinho, ele nos convida para fazer parte dos projetos dele. Então é impossível a gente desfrutar das promessas de Deus se a gente não aceitar o convite para ser participante da promessa de Deus, né? Então, cada um de nós é convidado para fazer parte das promessas do Senhor e para fazer parte do reino do Senhor, né? Porque para desfrutar das promessas do Senhor, nós precisamos fazer parte do reino de Deus. Nós precisamos estar no reino de Deus, comprometidos com o reino de Deus. Se nós não tivermos um relacionamento profundo, né, íntimo com Deus, eu creio que é impossível a gente desfrutar das promessas do Senhor. Lá em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas, né?
O contexto aqui está falando de todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, de todo o cuidado do Senhor em cada área da nossa vida, né? Então, se nós buscarmos o Senhor, se nós nos entregarmos para o Senhor, nós vamos viver a promessa do Senhor na nossa vida. E para viver, nós precisamos dar a nossa contribuição para o reino de Deus. Glória a Deus. Vamos passar para o segundo ponto da nossa lição? É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio de oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos a resposta dele. No Novo Testamento, o Senhor nos ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, e quem bate a porta se abrirá. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Aqui tem a chave, buscar. Esse buscar ao Senhor trata-se de um relacionamento, trata-se da gente se relacionar com Deus, né? Como que a gente quer ter contato com o Deus da bênção? Como que a gente quer ter a bênção sem ter contato com o abençoador, sem ter contato com quem pode, né, dar as bênçãos na nossa vida? O versículo diz assim, ó: todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, se abre. Quando a gente olha para esse versículo, a gente vê que o primeiro passo é nosso. Nós damos o passo, né? Eu peço, eu busco, eu bato, eu insisto, né? E o Senhor, ele vem e nos atende. Com relação a isso, a gente entende que Deus, ele está buscando com a gente um relacionamento. Então, se eu quero uma bênção, eu preciso buscar do Senhor um relacionamento, eu preciso me aproximar do Senhor, eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso não desistir, né? Não desistir dessa busca, ainda que pareça que é impossível, ainda que pareça que está demorando, ainda que pareça que está cada vez mais distante da gente, porque muitas vezes a gente está buscando algo e aquilo parece que a circunstância vai deixando aquilo cada vez mais distante da gente. E é nesse momento que quanto mais distante parecer que tá as nossas bênçãos, aí nós precisamos nos aproximar mais do Senhor. É nesse momento que a gente, ao invés de pensar em desistir, como muitas vezes é o primeiro pensamento que vem na nossa mente, é parar, é desistir, abandonar e deixar para lá, de repente a gente precisa parar, nos reposicionar e nos achegar mais a Deus, nos aproximar cada vez mais de Deus. Quanto mais distante parecer que está a nossa bênção, mais perto de Deus a gente precisa estar. Porque primeiro a gente precisa se aproximar de Deus. Primeiro a gente precisa ter prazer na companhia do Senhor. Nós precisamos ter prazer em desfrutar das bênçãos do Senhor. Nós precisamos ter prazer em desfrutar da companhia do Senhor. E quando a gente tiver ali certeza de que a companhia do Senhor, do lado do Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor é aquilo que mais importa para nós, as bênçãos vão acontecer. E nós vamos desfrutar dessas bênçãos junto com o Senhor, ao lado do Senhor, né? Então eu creio que Deus busca em nós um relacionamento pleno, para que as bênçãos do Senhor aconteçam na nossa vida. Nós precisamos ir lá para o Salmo 1, né? Que está escrito assim que feliz o homem que sente prazer na lei do Senhor, que sente prazer em estar junto com o Senhor, que sente prazer em se relacionar com o Senhor. O objetivo principal é o relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. E nós só vamos conhecer profundamente o Senhor estudando as palavras do Senhor, conhecendo as palavras do Senhor, conhecendo aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. Glória a Deus. O terceiro subponto aqui é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores que o nosso. Seus caminhos são mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo, reflorescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus
para o povo que teve um encontro verdadeiro com ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. E o que é a conversão, né? A conversão é quando a gente está indo numa direção e muda a rota, pegando um outro rumo, uma outra direção. Não tem como a gente viver um relacionamento com Deus e viver no pecado. É impossível. Nós até chegamos no Senhor em pecado, com os nossos pecados, com os nossos costumes, né, do velho homem, mas quando a gente chega até Deus, que a gente começa a se aproximar do Senhor, quando a gente começa a se relacionar com o Senhor, quando a gente começa a ouvir a palavra do Senhor, isso vai nos mudando, vai moldando o nosso caráter, vai nos limpando, o pecado vai saindo e a gente já fica constrangido, a gente já não consegue mais pecar, a gente fica constrangido ali pela palavra do Senhor, porque a palavra vai nos mudando. Não são pessoas que mudam a gente, não é religião que muda a gente. O que nos muda, o que nos molda é o nosso relacionamento com o Senhor. É a palavra do Senhor entrando na nossa vida, é nós conhecendo a palavra do Senhor, porque só a palavra do Senhor é capaz de mudar a nossa vida. A palavra do Senhor nos transforma, nos traz alegria, a palavra do Senhor vai tomando conta de nós e vai trazendo para nós um alívio, uma paz, algo que realmente, como diz a palavra do Senhor, uma paz que excede todo entendimento. Às vezes aquilo que a gente achava que era alegria, a gente achava que estava sentindo alegria, né? É trocado por algo prazeroso, porque a presença do Senhor é uma alegria eterna, é uma alegria que em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio a muitas desilusões, a contratempos, a coisas que vai acontecendo na nossa vida, essa alegria, essa paz que excede todo o entendimento, essa alegria plena que tem na nossa vida, que vem do Senhor, que ainda que a gente parece que está dentro de um olho do furacão, que muitas vezes a gente se sente assim, a gente tem aquela confiança de que Deus vai fazer na nossa vida e que só o Senhor pode preencher aquilo e que muito melhor é a gente estar na presença do Senhor. E essa é uma alegria que ninguém tira da gente. O mundo não dá. E a gente só sente isso nos relacionando com o Senhor, tendo a certeza, a convicção de que Deus vai fazer na nossa vida, de que Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar a circunstância, basta a gente confiar no Senhor. Então, nós precisamos nos arrepender e quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais isso vai acontecendo dentro da gente, esse arrependimento, jogar fora aquilo que não agrada ao Senhor, porque o prazeroso, o que a gente tem prazer na vida é fazer aquilo que agrada a Deus. A gente se sente alegre quando a gente está agradando ao Senhor. Porque o relacionamento com o Senhor transforma a vida da gente. Não existe uma pessoa que se relaciona com Deus e continua da mesma forma. O nosso relacionamento com Deus traz uma transformação gloriosa na nossa vida, no nosso ser, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de se comportar, na nossa maneira de se vestir. Vai trazendo uma transformação gloriosa para a nossa vida. Glória a Deus. Vamos passar para o nosso segundo ponto dessa lição. As promessas e os seus fundamentos. Também aqui tem 3 pontos, 3 subpontos. O primeiro subponto aqui, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor são ressuscitados e os corpos dos que ficaram vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. A palavra promessa, ela significa compromisso. Então, as promessas de Deus são compromisso de Deus. Então, vamos pensar assim, que quando Deus promete algo para alguém, ou Deus faz um compromisso com alguém, precisa ser um compromisso com ambas as partes, né? Não dá para fazer um compromisso sozinho, você tem que fazer um compromisso com outra pessoa. Então, um relacionamento onde só uma parte se doa, só uma parte se entrega, a tendência é se desgastar, a tendência desse relacionamento onde só uma parte se doa, só uma parte se entrega, né? A tendência disso é esfriar, chegar no fim, vira um negócio cansativo
e começa um afastamento até que realmente ele se encerra, né? Agora, a promessa de Deus, né, o cumprimento das promessas de Deus é um negócio tão incrível. Deus, ele, para cumprir aquilo que ele se comprometeu com a humanidade, Deus foi capaz de entregar o seu único filho. Deus foi capaz de entregar o seu próprio filho por amor, para morrer, né? Por amor de nós, por amor de uma humanidade caída. Então, assim, o compromisso de Deus com a palavra do Senhor, com a palavra dele, é algo tremendo, é algo maravilhoso. É algo glorioso, é algo que a gente tá além da nossa capacidade de entender, de compreender. E quando Deus ele se comprometeu com a gente a ponto de dar o seu próprio filho, o que cabe a nós, né? O que pode ser difícil pra gente, né? Qual seria a nossa parte nesse compromisso? Será que a gente está compromissado com o Senhor, tem um compromisso com o Senhor a ponto de renunciar às velhas práticas, renunciar àquilo que desagrada a Deus, começar um relacionamento para agradar o Senhor, saber aquilo, buscar saber aquilo que o Senhor quer que faça, buscar saber aquilo que o Senhor, que vai agradar o Senhor, para que nós possamos fazer, né, de forma que vai agradar o Senhor. Será que a gente está disposto, né, a se entregar por inteiro para o Senhor, para ver as promessas do Senhor se cumprir na nossa vida? Esse é um ponto de reflexão para nós. Será que eu estou me entregando o suficiente para o Senhor? Será que eu estou fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que vai agradar a Deus? Será que eu estou agradando a Deus de verdade para que as promessas do Senhor se cumpram na minha vida? Eu creio que todos nós queremos morar com o Senhor na eternidade. Eu creio que o principal objetivo da nossa vida aqui nessa terra é morar na eternidade com o Senhor, é passar a eternidade junto com o Senhor. E o tempo do relacionamento é agora. O tempo de buscar o Senhor, o tempo de se aproximar do Senhor, o tempo de conhecer o Senhor, de se apaixonar de verdade pelo Senhor é agora. Esse é o tempo da gente estar ali junto com o Senhor, desfrutar da companhia do Senhor, desfrutar do compromisso com o Senhor, se comprometer em agradar o Senhor para viver com Ele na eternidade, para viver eternamente do lado dele. Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo subponto aqui. Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente, com atributos incomunicáveis. Nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essa capacidade como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, Deus não falha. Deus é infalível. Nós cremos num Deus que é onipotente, tem todo o poder, não é algum poder, Deus tem todo o poder. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele tem consciência de todas as coisas e ele sabe muito bem tudo que está além da nossa imaginação. Deus sabe todas as coisas. Deus é onipresente, ele está em toda parte. Nós só podemos estar num lugar, mas Deus não. Deus está em toda parte e ele conhece aqui, ele está lá também, ele está no início e ele também está no final. Então, quando Deus promete alguma coisa, quando Deus faz uma promessa, quando Deus faz um compromisso com a gente, ele já sabe que ele pode cumprir. Diferente de nós, que às vezes vai ter um imprevisto, às vezes vai acontecer um contratempo, às vezes a gente vai até esquecer. Mas Deus não. Deus, ele sabe que ele pode cumprir. Deus sabe que ele tem todo o poder para cumprir o que ele promete. E eu sempre gosto de falar que a nossa visão é limitada. A gente enxerga só até onde a nossa visão alcança, né? Deus não. Deus está olhando de cima para baixo. Então, ele vê tudo. Deus vê cada detalhe. Ele sabe, né, de toda a nossa trajetória. Ele sabe o que vai acontecer. E Deus, ele vai nos reposicionando. Cada situação que acontece que parece que inverte, Deus vai ali reposicionando a gente, nos colocando de volta
para atingir o objetivo que Ele planejou para nós, para atingir o cumprimento das promessas que Ele tem na nossa vida. E é por isso que a gente precisa confiar em Deus. Ainda que acontece situação, você fala, não, agora é impossível. Não, essa foi, acabou, não dá mais, não vai acontecer, não tem mais como. A gente precisa parar, pensar, lembrar de tudo aquilo que Deus prometeu e entender que Ele tem o controle de todas as coisas. Que nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus, buscar aquilo que o Senhor quer de nós, buscar nos aperfeiçoar no Senhor, para a gente ter as bênçãos do Senhor na nossa vida. E não é circunstância que vai mudar aquilo que o Senhor tem. Se nós estivermos no Senhor, se nós confiarmos no Senhor, se nós estivermos nos relacionando com o Senhor, ainda que a circunstância pareça que vem situação que parece que não vai acontecer, Deus está ali, Deus recalcula a nossa rota, Ele nos leva até o destino que Ele prometeu. Ele vai fazer, Deus vai levar a gente, vai fazer com que a sua palavra se cumpra na minha e na tua vida. Glória a Deus. E se você crê nisso, confia no Senhor, porque não tem outra maneira de se realizar as promessas do Senhor na nossa vida, de se realizar os propósitos do Senhor na nossa vida, se a gente não for para o Senhor, não se achegar ao Senhor, não se relacionar com o Senhor. E o maior objetivo de Deus para cumprir com tudo aquilo que Ele tem na nossa vida é que nós nos relacionemos com Ele, é que nós nos aproximamos dEle, é que a gente chegue mais perto dEle. Então, nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor junto com Ele. Glória a Deus. Vamos para o terceiro ponto aqui. Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e, por isso, Ele garante o cumprimento de suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de Deus, de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vamos lá. O que é zelar? Zelar é cuidar. É como se a gente tivesse algo, um objeto, alguma coisa assim, e a gente zela, a gente cuida daquilo para que ninguém venha ali, ninguém destrua, para que ninguém perca, para que não estrague, né? E assim com o Senhor. Então, o zelo é o cuidado de Deus. Então, Deus ali, Ele cuida, Ele zela para que não se perca, para que não se destrua, para que não estrague, para que a palavra dele se cumpra. Então, o zelo do Senhor para com a gente, o zelo do Senhor para com a palavra dele é exatamente isso. É não deixar que nada desfaça, que nada consiga destruir a palavra do Senhor, aquilo que ele prometeu. Então, a partir do momento que a palavra sai da boca de Deus, ele tem um compromisso. Ele tem um compromisso de cuidar, ele se compromete, né, em cuidar, em não deixar que nada atrapalhe o cumprimento da palavra dele. E velar é vigiar. Tá acordado, tá atento, tá alerta, vigilante. Então é assim, para cada promessa que Deus faz, Ele tá lá olhando, cuidando, vigiando, com os olhos atentos. A palavra diz que Deus não cochila, Deus não dorme, Deus não cochila, né? Então Ele tá ali, atento para que tudo que Ele falou se cumpra. E quando algo parece que sai do controle, Deus vai lá e reposiciona e Ele se encarrega do cumprimento das palavras dele na nossa vida. Glória a Deus. Vamos caminhar para o final da nossa lição, vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Tipos e propósitos das promessas de Deus. Também temos 3 subpontos aqui. E o primeiro deles, promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem da circunstância, do tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, o local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos o seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, porque Deus é fiel.
fiel. Glória a Deus. Então, ao longo dessa lição, eu venho falando que o cumprimento das promessas de Deus depende do nosso relacionamento com Deus, para que ela se cumpra na nossa vida, né? Nos 2 pontos anteriores, eu falei exatamente isso, que para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida, nós precisamos nos relacionar com o Senhor, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Ou seja, eu disse que para que as promessas do Senhor se cumprem, para que a gente desfrute das promessas do Senhor, nós precisamos desfrutar da companhia do Senhor, né? Existem condições. Agora a gente vai ver que algumas promessas não têm condição, algumas promessas são incondicionais. Tem promessas que não vai depender da minha atitude para ela se cumprir. Tem promessas que não vai depender nem que eu acredite para que elas se cumpram, né? É algo que é totalmente independente. Se eu acreditar, vai acontecer. Se eu não acreditar, vai acontecer. Se eu acreditar, aconteceu. E se eu não acreditar, aconteceu também. Então, tem promessas que já aconteceu, foi prometido lá no Antigo Testamento, já houve o seu cumprimento, como por exemplo a do nascimento do Senhor, exatamente como foi predito, né? Exatamente como foi falado, aconteceu. E não depende da gente acreditar que vai acontecer, não depende da minha fé, não depende do meu relacionamento com Deus, simplesmente vai acontecer. Então, toda promessa que Deus faz com relação à humanidade não depende em absoluto do meu ou da minha crença ou da tua crença. Vai acontecer. Se Deus disse, vai se cumprir. Amém? Um exemplo tem pessoas que não acreditam na ressurreição, tem pessoas que não acreditam na vida eterna, tem pessoas que... Mas independente disso, está escrito na palavra do Senhor. É exatamente isso que vai acontecer. Então não depende da pessoa falar, se eu não tiver relacionamento nenhum com o Senhor, eu vou para o céu da mesma forma. Então não depende da minha ou da sua crença, não depende da gente acreditar ou não. O que está escrito na palavra do Senhor vai se cumprir. Amém? O segundo subponto da nossa lição aqui, promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem da circunstância, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Variadas promessas condicionais também à obediência do povo, promessas de receber o perdão de Deus, condicionais a perdoar ao próximo que nos ofendeu, promessas de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos de Cristo. Agora vamos entender isso. Nós não temos controle sobre circunstâncias e tempo. A gente não tem controle disso. E nada do que a gente tente fazer vai mudar isso. Por exemplo, lembra quando Sara ela era estéril? Essa era uma circunstância, né? Ela era estéril e nada do que ela fizesse podia fazer algo diferente ali. Certamente ela não gerava. Ela não podia gerar. Então, isso era uma circunstância dela e ela não podia fazer nada para mudar isso. Abraão, por exemplo. Abraão ele já estava em idade avançada, com o corpo amortecido, e isso também era o tempo que tinha feito, ele também não era capaz de mudar isso. Assim, normalmente, nas circunstâncias normais, ele não poderia mudar isso, não podia alterar isso. Agora, a atitude humana é uma parceria nossa com Deus, né? É algo que cabe para nós fazer, que vai levar Deus, que vai desencadear, no caso, a recompensa do Senhor, que vai desencadear o cumprimento da promessa do Senhor. Por quê? Porque a parte que a gente não dá conta de fazer, aquilo que a gente não consegue fazer, é o que Deus vai fazer. Mas a nossa parte, nós precisamos fazer. O que é possível é a nossa parte. O impossível é a parte de Deus, é a parte que o Senhor faz. Lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Humanamente, ninguém podia ressuscitar Lázaro, mas Jesus disse assim, tirai a pedra. Por quê? Porque ele podia tirar a pedra? Podia, mas ele queria a participação daquelas pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas, para ver o milagre, precisavam participar desse milagre. Ainda que alguém ainda falou ali, né? A irmã do Lázaro, a Marta, ela disse assim, nossa, Senhor, mas não pode não, já cheira mal, já tem... Então, assim, as circunstâncias no normal,
E ela poderia ter se recusado ali de tirar. Não, não vai tirar não, porque já passou do tempo, já tá cheirando mal e ninguém é obrigado a passar por isso. É um constrangimento, é muito feio, é muito ruim, não tem... Isso vai constranger tanto o meu irmão, falta de respeito com ele, falta de respeito com a família, né? Então, as pessoas poderiam não ter acreditado e não tirado a pedra. E se não tivesse tirado a pedra, com certeza Jesus não teria ressuscitado Lázaro, né? Ele não seria ressuscitado naquele momento. Então, o que aconteceu? Eles precisavam tirar a pedra, teve a parte humana, e então o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro. Então, a nossa fé precisa ser dinâmica. Quando o Senhor falar com a gente, a nossa parte nós precisamos fazer. E enquanto a gente não fizer a nossa parte, a parte do Senhor não é feita. Então nós precisamos fazer a nossa parte para colaborar com a nossa bênção, para colaborar com aquilo que o Senhor tem, para colaborar com a nossa vitória. Deus pode fazer sozinho? Pode, mas Ele quer a nossa participação no milagre. Lembra de Abraão e Sara, que eu estava falando ainda há pouco? Então, humanamente era impossível, mas eles continuaram crendo, dando passos de fé, obedecendo ao Senhor, e no tempo certo o Senhor foi ali e mudou toda a circunstância, o tempo na vida deles, aquilo foi mudado e a promessa que o Senhor tinha feito para eles chegou na vida deles. Por exemplo, quantas pessoas acreditam que todos vão ser perdoados, vai perdoar todas as pessoas? Deus perdoa todos os nossos pecados. E a questão do perdão também é condicional. Quando a gente ora, né, a oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, deixa muito claro isso: perdoai os nossos pecados, ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né, assim como nós perdoamos. Então, assim, se nós, quando termina a oração do Pai Nosso, Jesus ainda continuou ali, ele estava no monte, né, no Sermão do Monte, e ali ele continua explicando, né, ele continua falando, porque se vocês perdoarem, o vosso Pai Celestial vai perdoar vocês. Se vocês não perdoarem, o vosso Pai Celestial não vai perdoar vocês. Então, a gente precisa entender que até o perdão é condicional. Nós só vamos ser perdoados por Deus se nós perdoarmos o nosso próximo, o nosso semelhante. Lá em Deuteronômio 28, também vai falar sobre as promessas, né? As promessas da obediência. Até o 14, do 1 ao 14, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai falar sobre as bênçãos da obediência. Ou seja, se obedecessem, teriam todas aquelas bênçãos. Quando a gente lê a partir do 15 em diante, vai ali começar a falar também sobre as maldições da desobediência. Então tá tudo ali escrito. E as maldições também são promessas, tá? Porque elas se cumprem. A partir do momento que desobedece, todas aquelas maldições virão, e tá escrito, né? Todas essas maldições virão sobre vocês. Então, assim como as bênçãos nos acompanham, a partir do momento que a gente se aproxima de Deus, a partir do momento que a gente faz a vontade do Senhor, também, se a gente não fizer a vontade do Senhor, também se a gente desobedecer, as maldições também vão acompanhar. E isso é bíblico, né? Então, nós precisamos lutar pelo cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida. Deus promete que vai cumprir. E nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos relacionar com o Senhor, nós precisamos chegar no centro da vontade do Senhor, nós precisamos estar junto com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E só assim as bênçãos do Senhor vai vir, as promessas do Senhor vai vir sobre as nossas vidas. Glória a Deus. A gente precisa confiar, passar por cada processo para poder desfrutar das bênçãos do Senhor no tempo certo na nossa vida. Deus sabe todas as coisas. Deus tem o tempo certo para o cumprimento de cada promessa dele na nossa vida. Glória a Deus. Partindo para o final, vamos para o último subponto da nossa lição, o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos de Deus para cumprir suas promessas. O primeiro deles é o Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo é reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhes mais uma oportunidade por meio de um justo, Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte da sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessa e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza
inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Então aqui está dizendo que o primeiro propósito das promessas de Deus na nossa vida é Deus estabelecer a sua aliança com o ser humano. Você já parou para pensar quem é Deus? A importância de Deus? Já parou para pensar na grandeza de Deus? Todo lugar para onde a gente olha, a gente vê Deus. Quem que, na sua opinião, na sua concepção, é o ser humano mais importante do mundo? Quem que é a pessoa mais importante? Quem que você considera que é essa pessoa? Assim, a pessoa mais importante que existe no mundo hoje? Será que essa pessoa aí que você pensou, você conseguiria conversar com ela em qualquer hora? A hora que você sentisse vontade de falar com essa pessoa, você conseguiria falar com ela? A hora que você tivesse precisando de algo, você conseguiria chegar nessa pessoa, falar com ela, conversar com ela na hora que você desejar? Eu acredito que não, né? Mas eu quero te dizer hoje que Deus é muito, muito, muito mais importante que essa pessoa. Essa pessoa aí que você pensou depende de Deus. Ela depende de Deus para se manter viva, ela depende de Deus para respirar, ela depende de Deus inclusive para estar no lugar onde ela está hoje. E Deus é o Criador do universo. E nós podemos se relacionar com Ele em todo tempo, em todo momento. E Deus quer se relacionar conosco. Deus quer ter um relacionamento. Deus quer ter um relacionamento com a gente. Você já parou para pensar nisso? Quanta honra Deus querer se relacionar com a gente, Deus querer conversar com a gente, Deus querer fazer parte da nossa vida, da nossa história, do nosso dia, Deus querer fazer parte ali de tudo que a gente vai fazer, de todo o nosso dia, das coisas mais simples até as coisas mais complexas. Deus está ali fazendo parte da nossa vida em cada momento. Como assim, se Deus estivesse dizendo assim, deixa eu ser seu amigo, vamos ser amigo, vamos andar junto, vamos caminhar junto, vamos fazer tudo junto. Só depende de você. Só depende que você entregue sua vida para o Senhor. Só depende que você aceite essa companhia do Senhor. Só depende da gente nunca dizer não. Da gente dizer sim, Senhor. Eu quero a sua presença. Eu quero a sua companhia. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Você consegue imaginar isso? É como se Deus estivesse dizendo assim, deixa eu ficar com você. Você faz a minha vontade, a gente anda junto, e eu recalculo sua rota. Eu mudo sua história, jogo seu passado fora, jogo no mar de esquecimento tudo o que aconteceu na sua vida, eu faço tudo de novo. Eu te dou uma vida nova, eu te dou tudo de novo. Porque o maior propósito de Deus é se relacionar com a gente. O maior propósito de Deus é que as promessas dele se cumpram na nossa vida, para que nós possamos desfrutar disso junto com Deus, na companhia do Senhor, sendo amigos do Senhor. Que lição maravilhosa, né? Que lição gloriosa. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe demais. Foi um prazer enorme servir, foi um prazer enorme participar aqui, estar fazendo essa aula aqui junto. Um prazer enorme poder estar estudando essa lição, podendo estar fazendo um trimestre tão glorioso como esse, falando das promessas do Senhor, renovando o nosso pacto, a nossa aliança com o Senhor. Que Deus te abençoe, tenha uma semana gloriosa, muito abençoada na presença do Senhor. Deus te ama.